Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 3, o seguinte: Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Meu irmão, minha irmã, este versículo não foi escrito para ser lido com pressa. Ele foi escrito para ser absorvido. Ele foi escrito para quando a alma está cansada demais para correr e confusa demais para entender o que está acontecendo ao redor. E muitas vezes dentro de nós mesmos. O texto diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus, o Filho de Deus. João continua nos levando para além da manjedoura. Ele continua nos puxando para fora da superficialidade. Ele insiste em nos lembrar que o Natal não começa naquilo que nós vemos, mas naquilo que sustenta tudo o que existe no universo. Nós vivemos dias em que tudo parece muito frágil, muito vulnerável. Relações frágeis, emoções frágeis, esperanças frágeis, planos que se desfazem com facilidade, pessoas que aparentam estar bem, mas por dentro estão desmontando, desmoronando em silêncio. Um mundo que valoriza tanto a aparência e a ostentação, que já não sabe mais lidar com a verdade, com a essência. E é exatamente nesse mundo que João afirma com firmeza e serenidade: tudo foi feito por meio dele, por meio de Jesus. Isso significa que o mundo não nasceu do acaso. Sua vida não nasceu do acaso. Sua história não é um erro de percurso, não. Mesmo quando você não entende o caminho, existe um Criador que nunca perdeu o controle da criação. O Natal à luz de João 1, versículo 3, não é apenas Deus vindo ao mundo, mas é o Criador entrando na própria criação. Não é interessante isso? É aquele por meio de quem tudo foi feito, decidindo caminhar entre aquilo que foi feito. E isso muda tudo. Muda tudo porque quando você se sente quebrado, cansado, desmotivado, sem norte, sem direção, quando parece que algo em você, digamos, se perdeu, quando a vida já não faz tanto sentido quanto antes, o Evangelho chega e responde com suavidade, delicadeza, porém com muita autoridade. Aquele que lhe criou ainda está presente. Que expressão impactante, não é mesmo? Mas o texto continua dizendo que sem ele, nada do que foi feito se fez. João não deixa margem para dúvidas. Ele não diz algumas coisas. Ele não diz as coisas espirituais apenas. Mas ele diz de forma categórica: tudo o que existe, todas as coisas, o visível e o invisível, o grande e o pequeno, o que funciona e o que está quebrado, isso inclui a mim e a você também, meu irmão, minha irmã. E talvez você precise ouvir isso neste Natal. Isso porque há pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, não porque vivem demais, mas porque vivem desconectadas da fonte da vida, tentando sustentar a própria vida com forças que já acabaram, que já se esgotaram, tentando encontrar sentido em coisas que não foram feitas para dar sentido à nossa existência. E quantas vezes nós estamos nos iludindo com isso, não é mesmo? Nós vivemos em uma cultura que exalta a imagem, o sucesso,
a ostentação, o brilho, um tempo em que o valor parece estar no que se mostra, no que se conquista, no que se acumula. E no meio disso tudo, muitos de nós estão se sentindo vazios, inadequados, insuficientes, porque a aparência não sustenta a alma. Mas João nos lembra, tudo foi feito por meio dele. Tudo. Isso significa que a vida tem uma lógica mais profunda do que a correria em que nós estamos inseridos. Que existe um sentido maior do que as vitrines iluminadas. Que há um propósito muito mais firme, muito mais consistente do que as tendências que mudam o tempo todo. O Natal não é Deus tentando consertar algo que deu errado. Não. Mas é Deus revelando quem sempre esteve por trás de tudo. É Deus dizendo: eu não perdi você. Eu não perdi a história. Eu continuo criando. Eu continuo sustentando. Eu continuo dando forma às coisas, à vida, às pessoas. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, talvez você esteja olhando para a sua própria vida e pensando: nada faz sentido. Talvez os sonhos tenham sido adiados. Talvez a fé esteja fraca demais. Talvez a motivação tenha se esgotado. E o mundo, com a sua pressa cruel, não lhe dá tempo para sentir isso. Ele exige que você continue produzindo, sorrindo, aparentando estar bem. Mas o Natal nos convida a parar, ou pelo menos desacelerar e refletir. O Natal nos chama para olharmos para além da aparência, a lembrarmos que existe um Criador que trabalha mesmo quando nós não o vemos. O menino que nasceu em Belém é o mesmo por meio de quem todas as coisas foram feitas. Interessante que não havia lugar para ele quando chegou na cidade de Belém. O carpinteiro de Nazaré é aquele que moldou o universo. O Cristo humilde é o Criador eterno. Isso não é poesia apenas, mas principalmente esperança sólida, firme. Porque se Ele cria todas as coisas, Ele também pode recriar aquilo que parece perdido em mim e em você. Sem Ele, diz o texto bíblico, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Isso significa que eu e você não precisamos nos reinventar sozinhos. Nós não precisamos nos refazer à força. Nós não precisamos fingir que está inteiro quando estamos, na verdade, cansados. Existe alguém que cria vida onde só há cacos. Existe alguém que chama à existência aquilo que parece inexistente. O Natal nos lembra que Deus não atua apenas no início da história. Ele continua agindo, Ele continua criando, Ele continua sustentando. Ele continua dando forma ao que parece disforme. Enquanto o mundo se preocupa tanto com a estética, Deus trabalha no nosso interior, no nosso íntimo, na nossa cerne, na nossa essência. Enquanto o mundo corre atrás do brilho, Deus constrói no silêncio. Enquanto muitos vivem tentando parecer algo, Deus chama cada um de nós a sermos aquilo para o qual nós fomos criados. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando hoje. Lembrar de quem nos criou. Porque quando nos esquecemos do Criador, passamos a exigir da criação aquilo que ela não pode nos oferecer, nos proporcionar. Nós exigimos sentido do consumo,
exigimos identidade da aparência, exigimos paz do sucesso, mas nada disso sustenta. Mas quando nós voltamos a João 1:3, algo se reorganiza por dentro de nós. Ou seja, tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. Sua vida tem origem, sua história tem fundamento, seu valor não depende do que você exibe, ele vem do Criador. O Natal não é apenas uma celebração anual, é sobretudo um chamado contínuo para lembrar quem está no centro do universo, no centro da sua vida, no centro da sua casa, da sua família. É um convite para sair da exaustão, de tentar controlar tudo e descansar na verdade que existe alguém sustentando todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha, talvez você não saiba o próximo passo. Talvez o futuro pareça incerto demais. Talvez a fé esteja muito silenciosa. Mas o Criador não se cala. Ele age. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando tudo parece parado, mesmo quando a noite parece longa. O Natal nos revela um Deus que não abandona a obra de suas mãos. Um Deus que entra na história para redefinir, para restaurar e para dar novo sentido a tudo. E se tudo foi feito por meio dele, então a sua vida ainda pode encontrar direção nele também. É nele que há tudo aquilo que nós carecemos para ser feliz. Nós não encontramos na aparência, na ostentação ou no barulho, mas na presença. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, Natal não é sobre ter tudo organizado, mas é sobre confiar naquele que organiza todas as coisas. Não é sobre chegar ao fim do ano forte, é sobre reconhecer que existe um Criador forte quando nós estamos fracos. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, diz o apóstolo João. E com Ele ainda há esperança, ainda há sentido, ainda há recomeço. Esse é o Natal que João nos apresenta, não o Natal mais visível, mas o Natal mais verdadeiro. O Natal é na quarta-feira, mas eu já desejo a você e a sua família um Natal maravilhoso. Feliz Natal!